que o ateu fale, que Deus não existe, ele não consegue fugir. O ser humano, a humanidade, busca o eterno. A humanidade busca aquilo que é místico, busca aquilo que muitas vezes ela não entende, porque está inserido no nosso DNA, está inserido na criação do ser humano a eternidade. E o que é a eternidade? Nós podemos falar que a eternidade ela é como se fosse uma linha do tempo. De para já passando ali, é uma linha do tempo que não tem começo e nem fim. Sem começo e sem fim. E sem fim. Porque nós não podemos dizer quando começou e nem quando vai terminar. Deus é eterno. Deus está na eternidade, num tempo que nós chamamos de Kairos. É o tempo em relação a Deus. Pode ir passando. É chamado Kairos, que é o tempo em relação a Deus. E veja que interessante, irmãos. Nós temos alguns trechos na palavra de Deus que falam a respeito da eternidade. Vai devagar, irmão. Isso. E Deus está nesse tempo chamado Kairos, da eternidade. E a Bíblia fala que quando Deus, lá em Gênesis, resolveu criar a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí já começa a aparecer alguns mistérios, né? Porque o versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. É difícil imaginar Deus criar algo no princípio sem forma e vazio. Mas essa resposta cabe à eternidade. Existem coisas que nós vamos saber e elas vão ser desveladas só na eternidade. Mas em um determinado momento, com a terra já criada, e ele, alguns falam até que seria a recriação, mas Deus decide e fala assim: façamos o homem conforme, pode falar, irmão, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus então decide criar o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Esse ponto da criação do homem, Deus ainda estava trabalhando na questão do Kairos, porque Deus criou o homem para ser eterno. Nós acabamos de ler no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Amém? Amém. Deus criou o homem para ser eterno, para viver eternamente. Então isso é a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que eu e você somos seres eternos. Ah, pastor, mas o ano passado fulano, ciclano morreu, meu pai, meu tio, meu avô morreu. Mas a morte, ela não é o fim. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus cria Adão e Eva para serem eternos. Porque quando Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus não morre. E o homem foi criado para viver eternamente. Então nós precisamos entender o primeiro ponto aqui, é que nós não vamos morrer e deixar de existir. Ninguém morre e vira pó, fumacinha, desintegra. Você é eterno. Nós temos a eternidade dentro de nós. Mas aí o que acontece?
aconteceu que alguma coisa saiu fora do controle, não de Deus. Veja que quando Deus cria o homem, pode tocar, pode passar. Surge algo que nós chamamos de cronos, que é o tempo em relação ao homem. Mas isso aconteceu por causa de uma questão que nós sabemos muito bem qual é que é. Quando Deus cria Adão, cria Eva, ali no meio do caminho aconteceu um imprevisto. O que aconteceu? Pode passar. Desobedeceu. O Cronos é o tempo em relação ao homem. Tem começo e tem fim. Pode ir. O começo está em Gênesis e o fim Em está Apocalipse. no Apocalipse. Esse tempo, Cronos, em relação à humanidade, está registrado na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E isso aconteceu por causa de um fato. Pode passar. Depois que o homem foi criado à imagem e semelhança, essa linha do tempo, ela aconteceu por causa de um fato. Que fato foi esse? Ninguém lembra? Desobediência. Pecado. Quem? Pecado. Começa na mesma letra. Aí foi o pecado. Por causa do pecado, surgiu essa linha do tempo chamada Cronos. E é isso que nós precisamos entender. Quando a gente fala de escatologia, de Apocalipse, fim dos tempos, nós precisamos entender uma coisa: Deus criou o homem para viver eternamente, mas o homem pecou. E o pecado na vida do ser humano trouxe consequências, porque aquela imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus, ela distorceu. A nossa imagem e semelhança que nós tínhamos, que o ser humano tinha, ela foi distorcida. A turminha de hoje em dia, ela não vai entender isso. Só os mais velhos que usavam televisão com antena, hoje é tudo digital. Mas antigamente, em cima das casas tinha uma antena. Quem é mais velho vai lembrar disso. E a imagem às vezes distorcia, parecia duas pessoas. E alguém tinha que ir lá e ficar virando a antena assim, colocar um bombril na antena, assim, era uma treva, até sintonizar. A imagem distorcida, isso. O ser humano ficou com a imagem distorcida. O homem passou a não refletir mais a imagem de Deus, a não ter mais essa semelhança, por causa do pecado. Mas ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa. O que Deus fala? Deus fala que do ventre da mulher, a mulher daria à luz, a semente da mulher, a um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Não é isso que está escrito lá em Gênesis 3,15? Sim. A mulher daria à luz e nasceu o varão que ia pisar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus então promete o nascimento de Jesus. Para quê? Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. O fato de Jesus ter vindo ao mundo foi para perdoar os nossos pecados, para que a nossa imagem e semelhança voltasse então a ser digital, não precisasse mais de antena. Através do sangue de Jesus derramado na cruz, a nossa imagem então pode ser restabelecida. Hoje eu e você podemos refletir a glória de Deus em nossas vidas. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. Os nossos pecados foram perdoados. Não é isso que diz lá em Isaías, capítulo 53,
Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou o preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. Jesus restabeleceu a ordem das coisas novamente, para que eu e você pudéssemos garantir a nossa eternidade ao lado de Jesus, ao lado eternamente com Deus. Porque quando o pecado entrou no mundo, a diferença é que eternamente estaremos para sempre com o Senhor ou separados dele. O ser humano precisa fazer uma escolha de viver eternamente afastado de Deus ou com Deus. Não existe outra opção, não existe outro plano, não existe outro caminho que eu e você possamos buscar, a não ser entender que no plano eterno de Deus Ele providenciou as coisas para que novamente nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Quando falamos de escatologia, nós estamos falando simplesmente do perdão de Deus na vida do homem. Quando falamos de escatologia, é porque estaremos para sempre com o Senhor. E é obviamente que dentro da matéria da escatologia surgem muitas correntes teológicas que servem mais para confundir os irmãos do que para trazer esclarecimento. As pessoas começam a querer criar conceitos, criar correntes teológicas, mas a escatologia nada mais é do que o homem pecou, se afastou de Deus, e Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e em breve voltará. E quando estamos falando da escatologia, quando Deus fala da promessa de Jesus, ali em Gênesis capítulo 3, Deus estabelece então um tempo para que as coisas se cumpram. Deus então determinou um tempo para que as coisas se cumpram. Por isso que lá em Eclesiastes 3 está escrito que há tempo para todas as coisas, para que a gente entenda que dá tempo de nós aceitarmos ao Senhor Jesus, de nós pregarmos o Evangelho, de nós falarmos para o maior número de pessoas que isso aqui vai acontecer. Queiram ou não, as pessoas, queiram muito ou não, se levantem homens e mulheres, reinos, nações, pode acontecer o que for, irmãos. Nada foge do controle de Deus. Nós vivemos uma experiência recente com a questão da pandemia. Nós achávamos que o mundo ia acabar. Nós vivemos aquela sensação dentro da pandemia, achando que era o fim, que aquilo não ia passar mais. Não era essa a sensação que dava, aquilo não ia acabar, mas acabou. Nós estamos aqui porque Deus tem o controle de todas as coisas, e há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem o controle de tudo, de toda a situação da minha vida, da sua família. Deus sabe o fim Deus sabe quando as coisas vão terminar. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Quando o salmista fala, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, e o mais ele fala. Então, irmãos, Deus estabeleceu um tempo e as coisas começaram a acontecer. Pode passar. Durante esse tempo surgiu um moço chamado Daniel. E na palavra de Deus nós conhecemos a história. Existe algo dentro da escatologia que se chama 70 semanas de Daniel, que é um estudo que a gente tem dentro da escatologia, que não é muito simples de entender, tá? Que confunde muita gente e deixa de estudar a palavra de Deus. Vejo que a
teologia se resume no perdão do pecado. Deus quer que os seus filhos com Ele novamente. E isso é muito simples. Às vezes a pessoa fala assim: é difícil de entender o Apocalipse. Se você crê que Jesus vai voltar, você já entende o Apocalipse. Quantos estão esperando Jesus voltar? É isso que o ser humano não acredita mais. Que está escrito em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o que significa essas 70 semanas? Quando Deus fala que Jesus ia nascer, Jesus precisava nascer no povo. E Deus forma para si o povo, é o povo de Israel. Deus escolheu e elegeu Israel para que Jesus viesse ao mundo. E Deus então foi preparando esse povo para Jesus nascer. Qual povo, irmão? O povo é uma bênção. Diga para o seu irmão: o povo é uma bênção. O povo é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. O povo é uma bênção. Deus escolheu o povo para Jesus nascer. Mas nem tudo nós conseguimos fazer como Deus quer. Nem tudo na nossa vida nós conseguimos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente consegue o desagradável. Nós conseguimos ser desagradáveis. E o povo começou a ser desagradável. O povo de Israel começou a ser desobediente. E se a gente ler a história, a gente vai ver um pouquinho difícil. E vai para o Egito, sai do Egito, tem que sair empurrado do Egito. No meio do caminho, fica rebelde. Era 40 dias, dura 40 anos. A viagem era 40 dias, mas durou 40 anos. Porque Deus é ruim ou porque o povo não obedece? O que você acha? O povo não obedece. Deus é ruim? Não. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas aquilo que era 40 dias, demorou 40 anos. Tem coisa que demora na nossa vida porque nós somos teimosos. Tem coisa que não está acontecendo na nossa vida porque a gente está sendo teimoso. Deus determina para que as coisas aconteçam, mas às vezes a gente pega um caminho mais longo. Deus traça uma rota. Olha, você vai sair daqui, vai chegar ali e vai ser abençoado. Aí a gente fala: mas eu preferi dar a volta. E as coisas acontecem, porque Deus também não interfere. Era uma reta só, de 40 dias, durou 40 anos. E aí, quando Deus fala assim: vocês vão entrar na terra que eu estou preparando para vocês, prestem atenção. O Salmo diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que querem a plenitude de Deus. E Deus falou: vocês vão entrar na terra e vocês vão fazer assim, vocês vão plantar 6 anos e no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. Beleza? Beleza? E eles começaram 6 anos, planta, no 7º ano deixa a terra descansar. 6 anos planta, no 7º ano deixa a terra descansar. Mas foram passando os anos. Os anos foram se passando e eles começaram a desobedecer. E Deus avisando: olha, não faça isso, porque isso não vai prestar. Deixa a terra descansar.
Mas eles fizeram uma vez, não aconteceu nada. Fizeram de novo, não aconteceu nada. Acho que Deus não viu dessa vez. E começaram a deixar de cumprir com a ordem de Deus. Por mais de 500 anos, eles não deixaram a terra descansar. Desobedeceram a ordem de Deus. E Deus foi falando para eles: olha, vocês vão, esse negócio vai ficar ruim. Deus sempre está nos avisando para que a gente preste atenção e obedeça a sua palavra. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer. É melhor ouvir a voz do Espírito de Deus falando conosco. É melhor entender a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para que a nossa vida vá bem. Mas aquele povo não fez isso. E durante 490 anos, eles deixaram de fazer isso. E chegou o tempo de Deus cobrar. E eles foram para o cativeiro babilônico. Ficaram 70 anos no cativeiro. Pagando isso daí. Deus cobrou a fatura. Porque a terra precisava descansar. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para a sua família. Deus entende os limites que nós temos. Terra fala de coração. Deus conhece o limite do nosso coração, do nosso entendimento. Deus sabe quando é a hora de correr, quando é a hora de parar, quando é a hora de amar, e quando é a hora de odiar, é a hora de parar para amar, quando é a hora de abraçar e deixar de abraçar. Deus sabe os limites que nós temos, mas nós avançamos o limite. Nós muitas vezes, como seres humanos, avançamos o limite que Deus estabeleceu na nossa vida e queremos ser mais do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus te conhece, sabe o que é melhor para você. Deus conhece as suas dores, os seus limites, conhece as suas emoções. Deus tem o melhor para mim e para você. Por isso Ele preparou Jesus para morrer naquela cruz, porque através do seu sangue derramado, aleluia, não só os nossos pecados poderiam ter sido perdoados, como são perdoados, mas nós podemos ser transformados. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12: logo, pois irmãos, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Se apresente diante do Senhor, coloque as suas emoções diante dele, coloque tudo diante do Senhor, porque no versículo 2 Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse trajeto aqui, irmãos, que nós estamos vivendo aqui na terra, nesse tempo cronos que Deus nos colocou aqui, foi para viver a vontade soberana de Deus na nossa vida. Mas nós não estamos vivendo porque nos afastamos daquilo que é a vontade do Senhor. É estranho, porque nós somos peritos em fazer isso. Todos nós, quando nos damos por conta, estamos tomando um caminho mais longo. Mas a palavra de Deus, ela colocou os limites para que a gente possa saber. E quando a gente fala de 70 semanas, é uma prestação de contas entre Deus e Israel. Eu não vou entrar nesse detalhe porque aqui muitas pessoas se confundem. Mas nessas 70 semanas estava a conta até que Jesus veio ao mundo. E quando Jesus chega a esse mundo, quando ele nasce com o seu destino de morrer na cruz, veja que o tempo de Jesus estava determinado. Como homem, ele tinha um tempo para cumprir.
Como homem, ele veio cumprir aquilo que Deus, o Pai, determinou. E Jesus morre na cruz para cumprir parte da profecia das 70 semanas, para cumprir a vontade de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. E desde então, até a morte de Jesus, da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós cumprimos 69 semanas dessas 70 semanas. Mas veja que interessante. O povo de Israel foi para pagar aqueles 70 anos, que a gente chama de 70 semanas de anos. E Jesus vem. Há uma interrupção na contagem, porque é chegada a plenitude dos tempos, o tempo da graça, esse que nós estamos vivendo. O tempo onde o Espírito Santo foi derramado sobre nós, onde a graça se há manifestado entre os homens, onde nós estamos vivendo uma época que, embora estamos caminhando, como disse o irmão na hora que ele cantou, o mundo caminha para situações cada vez mais caóticas. Já existem lugares, como ele disse, onde não se pode carregar mais a Bíblia, onde não se pode ter um culto como esse. Que o Senhor nos livre de um tempo desse no Brasil, que Jesus volte antes. Mas haverá um tempo em que as coisas vão acontecer de uma forma caótica e catastrófica. Nós estamos esperando somente um acontecimento. Nós estamos aguardando somente um evento, que é o maior evento de toda a humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: ele fala assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança, amém? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram em Jesus. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Animem uns aos outros com essas palavras. Quais palavras, irmãos? Em breve Jesus voltará, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Algo que nós precisamos entender. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, enquanto ele esteve aqui na terra, ele andou com seus discípulos, caminhou com ele durante 3 anos do seu ministério, falou para eles: olha, eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Vejam, irmãos, aqueles discípulos estavam com Jesus todos os dias. Aí Jesus vai lá e morre na cruz. O que acontece com eles? Parece que Jesus não tinha falado nada para eles. Um exemplo está a caminho de Emaús, os dois, Jesus caminhando com eles e falando para eles, e eles falando: não viu o que aconteceu? Eles morreram. Eles estão indo. Estão indo embora para casa. Mas Jesus não falou que ia ressuscitar. Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar, mas eles se dispersaram.
E aí, irmãos, Jesus ressuscita, aparece para eles se juntam novamente. A Bíblia diz que Jesus ficou algum tempo com eles. Mas lá em Atos, capítulo 1, diz que Jesus estava conversando com os discípulos e falando com eles, dando algumas instruções, falando acerca do tempo do fim. E Jesus começa a falar para eles assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão receber o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus começa a falar para eles que eles haveriam de receber o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava falando com eles, Jesus começa a subir diante deles. É como se eu estivesse falando com vocês aqui, eu começasse a ser levitado. Imagina que cena terrível. Essa subir assim, subir. Eu imagino que nos dias de hoje, se você está num lugar, alguém começa a levitar, alguns já saem correndo já. Porque essa é uma cena terrível, né? E eu imagino os apóstolos ali olhando aquela cena, Jesus subindo, e eles olhando, com medo de olhar um para o outro, mas tipo assim, né? Você está vendo o que eu estou vendo? Dando aqueles cutucão assim, Jesus foi subindo, irmão. E de repente, é como se Jesus subisse e parasse o tempo. Subiu. E eles ficaram assim, ó, olhando para o alto. E aparecem dois anjos para eles assim: varões galileus, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará outra vez para nós. O que eles fizeram, irmão? Saíram correndo, voltar para todo mundo. A gente estava lá falando com Jesus, ele subiu, mas apareceu dois anjos, falou que ele vai voltar. Aí as palavras que Jesus havia falado começaram a fazer sentido para eles. Lá em João capítulo 14, em um momento de angústia, Jesus fala para eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha falado para vocês, mas eu vou para lá, preparar um lugar para vocês. Mas eu vou voltar para vos buscar, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As palavras de Jesus começaram a fazer sentido. Irmãos, a palavra de Jesus tem que fazer sentido na nossa vida. E ele está falando aqui: eu fui para o céu, mas em breve vou voltar, aleluia. E isso tem que queimar dentro do nosso coração, a ponto da gente olhar para alguém e falar: você sabia que Jesus vai voltar? Aí a pessoa fala: você está louco? Estou louco que Jesus volte. Mas, irmãos, as dificuldades, as situações, o tempo passando vai fazer com que a palavra de Deus ela comece a perder sentido na nossa vida. Não permita que a palavra de Deus perca sentido na tua vida. Hebreus diz assim que a palavra ela é viva e eficaz, aleluia. É mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus ela é viva e ela tem eficácia na tua vida. E nós precisamos entender que pela palavra de Deus nós podemos ser libertos, pela palavra de Deus podemos ser renovados, pela palavra de Deus podemos ser transformados, pela palavra de Deus a nossa família pode ser restaurada, pela palavra de Deus o enfermo pode ser curado, pela palavra de Deus, aleluia. Aquele que está perdido pode ser achado, pela palavra somos restaurados e renovados, pela palavra somos transformados, aleluia. É pela palavra que temos
vocês o Espírito Santo. O Espírito da promessa. É com Ele que nós somos renovados. É pelo Espírito Santo que nós podemos ter muitas coisas que nós deixamos de viver. É pelo Espírito Santo. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou irmão, tem hora que a gente não sabe o que orar. Tem hora que parece que as coisas não fazem mais sentido na nossa vida. Tem hora que a gente olha para tudo isso que eu estou falando e fala, não está dando certo, eu não consigo encaixar isso na minha mente. Mas permita que o Espírito Santo Ele interceda por você, porque Ele diz que o Pai conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Paulo fala ainda nesse capítulo que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Como diz as Escrituras, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas eu estou convencido, aleluia. Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que há de vir no futuro, pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus, aleluia. Nada pode fazer com que você perca a sua salvação, porque o próprio Deus garante, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, o renovo da tua mente nessa noite, no teu coração, em nome de Jesus. Qual é a nossa posição? Fazer como os discípulos, sair por esse mundo falando que Jesus vai voltar. Eu fiz uma dinâmica com os adolescentes na igreja uma vez. Estava falando com eles sobre escatologia e falei para eles assim: olha, vamos supor que a gente recebeu um WhatsApp aqui e Jesus contou só para nós que Ele vai voltar domingo que vem. Falei para eles: o que é que vocês vão fazer? E dei a oportunidade de cada um falar. Um falou assim: vou pegar o cartão de crédito do meu pai e vou arrebentar ele. O outro: vou pegar o carro e vou sair viajando. Nem carta eu tenho. E eu deixei. Foram falando de tudo. O outro falou: vou comprar uma namorada. Namorar assim. Como Jesus vai voltar, nem namorei. Minha irmã falava: mas Jesus não pode voltar antes de eu casar. Hoje ela fala: Jesus volta logo. E isso, na hora de tudo, irmão, ninguém falou o mais óbvio. É contar para todo mundo que Jesus vai voltar para o Mas Jesus pode voltar ainda hoje. Ele pode voltar amanhã. Você já contou com alguém? Mas nós precisamos ter fé, acreditar que Jesus vai voltar. Ter prazer na volta de Jesus. Ter prazer, como Paulo, ele falava. Quando ele escrevia para Timóteo, ele disse assim: agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vida. Existe uma coroa preparada para aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus.
vendo a plenitude dos gentios. E nós estamos aguardando esse momento da história, que é chamado de arrebatamento, que é o que Paulo falou. Jesus veio para buscar a sua igreja. Jesus veio para arrebatar a sua noiva. Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva Disse: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós precisamos, como Paulo diz, aguardar com grande expectativa, aguardar com alegria. E como eu demonstro a alegria? Como eu demonstro a alegria? Quando eu conto para alguém. Existem muitas situações da nossa vida que a gente quer contar para todo mundo. Quando a gente recebe uma bênção, né? Quando começa a namorar, começa a namorar, pega na mão, a namorada ergue assim, para todo mundo ver, ó, olha a aliança de compromisso. Né? Ainda usam isso? Quem está namorando? Pode falar, pastor. É hora de revelar você. Está namorando? Está com a aliança de compromisso? Não. Está pretendendo noivado já. Mas a gente quer demonstrar alegria, irmãos. A gente recebe uma bênção, uma vitória. Por que ninguém está falando mais da volta de Jesus? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando a igreja for arrebatada, veja só, existe algo que vai acontecer aqui na terra. E quando a igreja for arrebatada, veja que tem número 70 anos. Ainda falta 7 anos para Israel pagar a conta. Pagou 69. Falta mais a 70. Mas isso não tem nada a ver com a gente, com a igreja. Isso é um acerto de contas. E a igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, lá no céu vai acontecer algo que a gente chama de as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Pode passar. Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra vai acontecer algo que a gente chama de grande tribulação. Pode passar. Grande tribulação. Isso, pode deixar. Nesse momento do arrebatamento da igreja, existem duas opções: aqueles que vão subir e aqueles que vão ficar. E quem morreu antes já fez a sua opção em vida. Enquanto estamos vivos, temos a opção de escolher estar com Jesus ou estar eternamente afastado dele. É uma opção do ser humano, aceitar ou não o que Jesus fez na cruz, para corrigir o problema do pecado. Cabe a nós tomar essa decisão, mas cabe a nós o compromisso de falar com o maior número de pessoas a respeito da volta de Jesus. E alguns falam assim: a grande tribulação vai ter uma segunda chance. Quem quiser, fique à vontade, pode ficar, não é obrigado a ir para o céu. Jesus não obriga a ir para o céu. Mas eu pergunto, se com essa facilidade que nós temos a presença do Espírito de Deus, com a graça sendo derramada sobre nós, muitos ainda rejeitam, na grande tribulação vai ser mais complicado. Mas nós fazemos, como diz lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para aguardar a volta de Jesus. Nós estamos aqui para aguardar o arrebatamento da igreja, para chegar nesse momento. A nossa salvação nos garante esse acesso.
É para isso que nós estamos aqui. É para isso que vivemos. Mas nesse caminho precisamos entender que a bênção de Deus está disponível para a nossa vida através da sua palavra. Que a bênção de Deus está disponível a nós para sermos abençoados. E o caminho a perseguir, a percorrer, depende de nós. Se vai ser mais longo, se vai ser mais curto, se vai ser mais fácil ou mais difícil, depende da nossa obediência a Deus. Mas eu digo com toda certeza do meu coração: quanto mais você amar a vinda de Jesus, mais fácil vai ser você entender o Evangelho. Quanto mais você amar a volta de Jesus, quanto mais você falar da volta de Jesus, mais a palavra de Deus vai ser clara na sua vida. Quanto mais você declarar ao mundo que Jesus vai voltar, mais a palavra de Deus será clara para você. Quanto mais você falar que em breve Jesus vai voltar, mais claro e evidente vai ficar a presença do Espírito de Deus na sua vida. Comece a fazer um teste a partir de hoje e dizer: eu vivo aqui como se Jesus já estivesse voltando, aleluia. Eu vivo dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que essa alegria possa invadir o nosso coração, para que a gente possa fazer como está escrito no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico. Então se diziam entre as nações: